Vamos à meditação deste dia, na palavra do Senhor, no livro do profeta Oséias, no seu capítulo 2, no verso 13, diz o texto da palavra de Deus: Castigar-ei pelos dias dos Baalaíns, nos quais lhes queimou incenso e se adornou com as suas arrecadas e com as suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. Aqui fala de joias. Nas deusas do paganismo, as joias enfatizavam as áreas eróticas do corpo. Aqui também nos fala: andou atrás de seus amantes. E nós encontramos nos versos 7 deste capítulo dizer o seguinte: ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á sem contudo os achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. No verso 10 diz: agora descobrirei as suas vergonhas aos olhos dos seus amantes, e ninguém a livrará da minha mão. E no verso 12 diz: devastarei a sua vide e a sua figueira, de que ela diz: esta é a paga que me deram os meus amantes. Eu, pois, farei delas um bosque, e as bestas feras do campo as devorarão. Esses amantes provavelmente sejam sinônimos de ídolos falsos, Balaíns. E Deus, através do profeta Oséias, estava fazendo uma acusação contra Israel, que era uma nação que se tinha esquecido do Senhor, a quem ela deveria ter amado ao Senhor. Encontramos palavras deste profeta no capítulo 4, verso 6, diz assim: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Então, Israel tinha esquecido de Deus. Podemos ver isso nesse livro, essa constante nota desse esquecimento por parte de Israel com relação a Deus. Encontramos no capítulo 13, no seu verso 4, dizer o seguinte: todavia eu sou o Senhor teu Deus, desde a terra do Egito, portanto, não conhecerás outro Deus além de mim, porque não há Salvador senão eu. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, quando tinha pasto,
eles se fartaram, e uma vez fartos, ensoberbeceu-lhes o coração. Por isso se esqueceram de mim. Deus estava mostrando que aquele povo estava se afastando e indo para outros deuses. Castigá-los-ei pelos dias de Balaíns, nos quais queimaram incenso, se adornaram com coisas, joias, por exemplo, e andou atrás de seus amantes. Mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O que nós estamos aqui analisando nesse texto é o que denomina a palavra sincretismo religioso, muito comum também em nossos dias. A palavra sim significa concordância, abrangência, cretismo, crença, vem de crença. Então é o que as pessoas dizem, não, todas as crenças são boas, todas conduzem a Deus, todas têm seu lado positivo. E esse tipo de ideia, ele é muito comum nos homens nos dias de hoje. Então, o que nós temos a falar sobre isso? Embora haja um único Deus e uma só e verdadeira fé, como a palavra de Deus nos ensina, o mundo é um mundo apóstata. Isto é, um mundo que nega o Criador através da sua revelação global e nega também o Redentor, que é a revelação especial através da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então este mundo apóstata, ele tem estado sempre repleto de religiões, muitas crenças. Nós podemos ver, por exemplo, Paulo, quando estava em Atenas, lá em Atos capítulo 17, ele viu uma quantidade enorme de ídolos e deuses para todos os gostos. E ele viu lá um nicho onde se colocava o Deus desconhecido. E Paulo pregou sobre esse Deus desconhecido. Depois Paulo, escrevendo a sua epístola aos Romanos, no capítulo 1, no verso 18 a 33, ele fala a respeito deste mundo apóstata. E ele vai falando desde a criação do homem, mas por causa dessa criação, dos seus atributos invisíveis, do seu eterno poder, da sua divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, desde de tudo que foi criado por Deus. Então ele coloca que tais homens são indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificam como Deus, nem lhe dão graças. Antes tornam-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Tais pessoas se inculcam como sábias, mas tornam-se loucas e mudam a glória do Deus incorruptível em semelhança
da imagem de homem corruptível, isto é, através de uma religiosidade humanista e também através de uma religiosidade animal. Então, isso leva a paixões desenfreadas. É o que nós vemos na nossa sociedade, todo tipo de perversidade sexual acontecendo. Por quê? Porque o homem se afasta de Deus. Desde longa data, o mundo insiste nessa prática do que estamos denominando sincretismo, que podemos também definir como assimilação de crenças e práticas de uma religião por parte de outra. É uma mistura. E, infelizmente, isso também ocorre no meio evangélico. Às vezes, uma mistura com uma série de outras religiosidades e também através do chamado humanismo, que nós precisamos ter muito cuidado. Então, esta prática sincrética, ela tem revivido em nosso tempo por meio de renovadas tentativas de unir todas as religiões através de um ajuntamento de ideias, sejam elas ideias orientais como ideias ocidentais, que surgem e alcançam grande popularidade. Isso acontece na nossa sociedade. Essas ideias, essas práticas nos nossos dias. Então, a pressão em favor da transigência não é nova. De você, essa pressão que vem para você aceitar essas coisas. Nós encontramos o exemplo que quando o povo de Israel adentrou em Canaã, foi constantemente tentado a absorver no culto ao Senhor o culto também aos deuses, às deusas cananeias da fertilidade e também a fazer imagem do próprio Senhor quando fizeram aqueles bezerros de ouro. Ambas as práticas proibidas na lei do Senhor. Então a questão espiritual em pauta era se Israel se lembraria de que o Deus da aliança lhes era totalmente suficiente e de que Deus reivindicava exclusiva lealdade do povo de Israel, tornando o culto a outros deuses uma espécie de adultério espiritual. Por isso que Oséias, uma figura da pessoa de Deus, vai casar, Deus manda ele casar com uma prostituta, mostrando que Israel era uma prostituta de se corromper indo para outros deuses. E nesse teste que Deus faz, a nação foi reprovada com frequência. E depois, mais para frente, nós vemos que o sincretismo, ele também se espalhou pelo Império Romano nos tempos do Senhor Jesus Cristo e principalmente depois da vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O sincretismo, ele se espalhou
era frequente o chamado politeísmo e florescia todo tipo de cultos de mistério. E os mestres cristãos da igreja primitiva, os apóstolos, lutaram diligentemente para preservar a fé e evitar que ela fosse assimilada, principalmente por ideias filosóficas como o gnosticismo, uma espécie de teosofia que não aceitava a encarnação e a expiação de Cristo, uma vez que considerava a raiz do problema do homem a ignorância ao invés do pecado. Ideias gregas que achava que o corpo não valia nada, ideias platônicas de que o que valia era o espírito. Logo, a encarnação de Jesus se tornar carne e o Senhor morrer na cruz do Calvário eram ideias totalmente que não era absorvida por tais pensamentos. Existiam correntes como chamada neoplatonismo e outra maniqueísmo. Também consideravam a salvação principalmente como uma questão de despreendimento ascético e fuga do mundo físico. Essas pessoas iam para os mosteiros e ficavam ali reclusas nesse ambiente. E ainda hoje existem pessoas que fazem esse tipo de abordagem. E a resistência cristã a esses movimentos foi bem sucedida. E daí surgiu a formulação de doutrinas pilares do cristianismo, como a doutrina da Trindade, a doutrina da encarnação do Senhor Jesus Cristo. E isso constitui um permanente legado dessas lutas que a história nos mostra a respeito de tantos ataques que a fé cristã ela veio trazer para nós. Agora podemos também falar um pouco a respeito da idolatria, porque aqui fala no texto lido de Oséias 2, fala de Balaíns e fala de adorar ídolos. E as Escrituras condenam toda idolatria como má. Os ídolos são ridicularizados como entidades ilusórias. É o que nós podemos ver, por exemplo, Isaías 44, nós vemos sobre isso. Todos, no verso 9, todos os artífices de imagem de escultura são nada, e as suas coisas preferidas são de nenhum préstimo. Eles mesmos são testemunha de que elas nada veem, nem entendem, para que eles sejam confundidos. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem de escultura que é de nenhum préstimo? Eis que todos os seus seguidores ficariam confundidos, pois os mesmos artífices não passam de homens. Ajuntam-se todos e se apresentem, espantem-se e sejam a uma envergonhados. O ferreiro faz o machado, trabalha nas brasas, forma um ídolo
a martelo e forja-o com a força do seu braço. Ele tem fome e a sua força falta. Não bebe água e desfalece. O artífice em madeira estende o cordel e com lápis esboça uma imagem, alisa-a com plana, marca com o compasso e faz a sua semelhança e beleza de um homem que possa morar em uma casa. Um homem corta para si cedros, toma um cipreste ou um carvalho, fazendo escolha entre as árvores do bosque, planta um pinheiro e a chuva o faz crescer. Tais árvores servem ao homem para queimar. Com parte de sua madeira se aquenta e coze o pão, e também faz um Deus e se prostra diante dele. Esculpe uma imagem e se ajoelha diante dela. Metade queima no fogo e com ela coze a carne para comer, assa e farta-se, também se aquenta e diz: já me aquento, contemplo a luz. Então do resto faz um Deus, uma imagem de escultura, ajoelha-se diante dela, prostra-se e dirige a sua oração, dizendo: livra-me, porque tu és o meu Deus. E aí o profeta diz: nada sabem, nem entendem, porque lhes grudaram os olhos para que não vejam, e seu coração já não pode entender. Nenhum deles cai em si, já não há conhecimento nem compreensão para dizer: metade comei e cozi pão sobre as suas brasas, assei sobre elas carne e a comi, e farei eu do resto uma abominação? Ajoelhar-me-ia eu diante de um pedaço de árvore? Tal homem se apacenta de cinza. O seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em quem confio? Então, essa é uma outra gravidade que escraviza as pessoas numa cega superstição, como diz aqui no verso 20 desse capítulo 44. Tal homem se apacenta de cinza, seu coração enganado o iludiu, de maneira que não pode livrar a sua alma nem dizer: não é mentira aquilo em que confio? Então, superstições que infelizmente são levadas as pessoas a crer. E podemos ver na palavra de Deus várias advertências contra a idolatria. E essas advertências, elas devem ser levadas muito a sério. Nós podemos ver, por exemplo, em 1 João, capítulo 5, o apóstolo dizer, no verso 19, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E João conclui dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Portanto, devemos levar a sério que na cultura que vivemos pós-modernismo,
está disposta a preencher o que podemos dizer o vácuo espiritual. Aquilo que Deus criou no homem, a alma, a sua imagem e semelhança. E como disse Agostinho, o homem, ele busca esse preenchimento. E infelizmente esse preenchimento ele busca em lugares errados. Somente quando ele está diante do verdadeiro Deus, ele pode ser reencontrado na sua essência, no motivo da sua criação. Mas o mundo, nesse vácuo espiritual, o povo se sente abraçando o sincretismo religioso. O mundo está abraçando a bruxaria e experimentos como, por exemplo, o ocultismo. E isso são práticas que Deus não aprova. Que tenhamos muito cuidado na nossa crença, colocando exclusivamente aquilo que está escrito em 1 Timóteo. O apóstolo Paulo, ele fala muito claramente para o seu filho na fé. 1 Timóteo capítulo 2, verso 5, diz assim: portanto, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Que o Espírito Santo esteja formulando isso no seu coração. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.